Bom, a gente fala agora sobre uma tragédia no Marrocos. Já passa de 800 o número de mortos após um terremoto. Inclusive, as imagens estão circulando nas redes sociais, pessoas que estavam inclusive passando férias naquela região. A situação é realmente dramática, então os números devem aumentar ainda, porque muitas pessoas podem estar sob os escombros. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, esse tremor atingiu magnitude 6,8. Foi sentido também em países da Europa, como Portugal e Espanha. Na África também houve, claro, outros países que acabaram sentindo esses abalos, como a Argélia. E esse forte terremoto atingiu o Marrocos na noite desta sexta-feira, no horário do Brasil, já deixou pelo menos 820 mortos. Os números estão sendo atualizados cada vez mais rapidamente. São pelo menos 672 feridos, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério do Interior e também para a TV estatal do país. Inclusive, você que nos assiste, muitas pessoas também postando, não é, Soraya, no Twitter, informações de pessoas que estão lá, brasileiros que estão lá, ou passando férias ou pessoas que trabalham naquela região também. Sim, você que nos acompanha por imagens, está na tela, né, uma dessas postagens feitas em rede social, né, que diz o que aconteceu, né, sobre esse forte terremoto que atingiu Marrocos na noite dessa sexta-feira. O tremor de cerca de 15 segundos danificou desde montanhas, né, do Atlas até a cidade histórica de Marrakech. Como o Tiago havia mencionado, o terremoto que ocorreu por volta das 7h30 da noite, pelo horário de Brasília, atingiu aí a magnitude de 6,8 e aconteceu a uma profundidade de 18,5 quilômetros, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Terremoto que já passa aí de mais de 800, então, número de mortos, passa o número que vai atualizando, certamente, infelizmente, esse número deve aumentar ao passar das horas e, de acordo, então, com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, tremor que atingiu a magnitude de 6,8 e foi sentido em diversos outros países, como Portugal, também Espanha e Argélia. As informações vão sendo atualizadas, pelo menos 672 feridos e já deixou ao menos 820 mortos, de acordo com o último balanço que foi divulgado pelo Ministério do Interior para a TV estatal. O número, claro, certamente não é definitivo e pode aumentar aí com o passar das horas. Pelos relatos, o tremor durou muito pouco tempo, né? Cerca de 15 segundos, mas danificou desde aldeias em montanhas até a cidade histórica, como você destacou, Soraya, Marrakech. E, inclusive, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, divulgou uma nota informando que a delegação da seleção olímpica está em segurança no Marrocos, apesar do terremoto. Nesse comunicado, a CBF informou que os atletas integrantes da comissão sentiram o tremor e deixaram os quartos no hotel da cidade de Fez, que é uma cidade também histórica daquela região. Por segurança, todos foram levados para a piscina do hotel e voltaram para os quartos uma hora depois do abalo. A seleção olímpica, é bom lembrar, viajou ao país para 2 amistosos contra a equipe local. No primeiro, perdeu por 1-0 na última quinta-feira. O segundo foi marcado para segunda-feira, dia 11, de acordo com a CBF. Por enquanto, o jogo está mantido, mas dependendo da possibilidade, não há ainda informação se esse jogo será ou não mantido. As agências internacionais também passam informações. A AFP, por exemplo, indica que o tremor ocorreu a 71 quilômetros a sudoeste de Marrakech, uma profundidade de 18,5 quilômetros. Às 11h11 da noite, no horário local, às 7h11, aqui horário de Brasília, teria sido registrado esse abalo. Os vídeos que são compartilhados nas redes sociais mostram destroços caindo, por exemplo, em becos estreitos, objetos sendo derrubados de prateleiras, e as imagens impressionam. Alguns locais estão, inclusive, com montanhas de escombros e há, claro, uma dificuldade de deslocamento no próprio país entre essas cidades, carros totalmente destruídos, muito entulho nessas áreas do tremor.
E só acrescentando aqui uma informação, o sistema de verificação dos tremores, que fornece avaliações sobre o impacto dos terremotos, essa entidade emitiu um alerta laranja para perdas econômicas, estimando que os danos significativos são prováveis, bem como um alerta amarelo para possíveis vítimas relacionadas a esse terremoto. Já o Centro Sismológico Euromediterrâneo, uma entidade da Europa, organização científica especializada na atividade sísmica da região do Mediterrâneo, estimou a magnitude do terremoto em 7. O Marrocos frequentemente experimenta e vive os terremotos na região norte em razão da localização entre as placas da África e também a placa euroasiática. Só lembrando, fazendo uma recapitulação em relação a outros terremotos daquela região, em 2004, pelo menos 628 pessoas morreram e mais de 900 ficaram feridas quando um terremoto atingiu o nordeste do país. Um outro terremoto, já um pouco mais antigo, em 1980, um tremor que foi sentido em El Asnan, na Argélia, também com uma magnitude de 7,3, foi um dos mais destrutivos da história contemporânea, segundo os especialistas, resultando na morte de 2.500 pessoas, deixando pelo menos outras 300 mil desabrigadas. Soraya. A gente lembra, inclusive, que a cidade, Marrakech, é uma cidade histórica, é patrimônio mundial da Unesco e o maior foco também das preocupações das autoridades, porque é a região onde se concentra o maior número de mortos, O terremoto já é, segundo as autoridades locais, o mais mortal do país, desde um sismo também que aconteceu em 2004. Como a gente reforçou, o número de mortos, então, já passa dos 800, mas os de feridos são 600, ao menos 672, e o Tiago até falava, da dificuldade de deslocamento, até dificuldade para atender essas pessoas, como as ambulâncias podem ajudar, no atendimento dessas pessoas. Agora, terremoto no Marrocos deixa 1.030 mortos. A gente vem falando que esse número com certeza deve aumentar, porque vai passando as horas, os números não são exatos, precisos, então vai aumentando. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, esse tremor atingiu uma magnitude de 6,8, foi sentido em outros lugares, como Portugal, Espanha, também Argélia. Foi um tremor, a gente pensa, de cerca de 15 segundos, muito rapidamente, mas tamanha força para deixar tantos feridos e também mortos, O tremor que acabou danificando aldeias, nas montanhas do Atlas, até a cidade histórica, como eu disse, de Marrakech, um patrimônio histórico da Unesco. Terremoto este que ocorreu por volta das 7h30 da noite, horário de Brasília, aqui, e atingiu essa magnitude de 6,8. Aconteceu a uma profundidade de 18,5 quilômetros, de acordo novamente com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Inclusive agora há pouco a gente viu um tweet, e era um tweet da vice-governadora do Ceará. Ela enfrentou o terremoto, ela diz o seguinte: aqui em Marrakech, no Marrocos, ela já deixou a cidade, essa informação é importante, fomos surpreendidos com o terremoto de magnitude 7, de acordo com o Centro Alemão de Pesquisas em Geociências. Toda a nossa comitiva do governo do estado do Ceará está bem e em local seguro, seguindo todos os protocolos de segurança. A vice-governadora Jade Romero usou então as redes sociais para informar que a comitiva do governo do estado está bem e em local seguro. De acordo com as outras informações que vão surgindo a cada momento, pelo menos 1/3 do país foi atingido por abalos desse terremoto. Tem o epicentro, que a gente vem falando em Marrakech, mas outras cidades também sentiram o tremor. E, inclusive, os turistas brasileiros, muitos se mobilizando e se manifestando nas redes sociais. Claro que há preocupação com pessoas que estão aqui no Brasil, para que as pessoas avisem os parentes que estão bem, que não passaram por momentos mais difíceis, mas, de qualquer forma, em inúmeros hotéis, por causa da segurança dos prédios, as pessoas dormiram do lado de fora. Os colchões foram colocados ao lado de fora dos hotéis e as pessoas passaram a noite nesses locais e não nos prédios por
causa de riscos de desabamento. Ainda não há, claro, outras informações sobre brasileiros, mas, de qualquer forma, Itamaraty deve estar em contato com a Embaixada do Brasil lá no país para buscar outras informações em relação a isso. Então, portanto, alguns sobreviventes que fizeram relatos nas redes sociais dizendo que era um caos total, e embora o epicentro tenha sido, então, nas montanhas do Alto Atlas, como os especialistas chamam, no centro do território, muitas vítimas estão justamente na cidade histórica de Marrakech, que fica a 71 quilômetros de distância desse epicentro. E outras pessoas que têm parentes lá no Marrocos também, preocupadas, ligando, tentando telefonar. Claro que todo o sistema de telefonia também, boa parte foi abalada por causa desse terremoto. Alguns dizem que sentiram um tremor violento, percebendo então que era um terremoto, e os edifícios se mexendo. Alguns relatos indicam isso também. Então as pessoas foram, claro, para as ruas. Muitas pessoas passaram então a madrugada nas ruas, claro, em choque, em pânico, e também é um local que muitos franceses moram. Então há relatos também de pessoas que falam sobre como que foi o terremoto, umas pessoas chamando de catástrofe, loucura. Um jornalista britânico chamado Martin Jay, que mora no Marrocos, postou nas redes sociais que foi acordado pelo barulho dos gritos das pessoas. Ele informou ao programa Today da BBC, dizendo o seguinte: a minha esposa gritava, nós dois tínhamos cochilado, mas ainda não estávamos entrando em sono profundo. Ela começou a gritar, eu abri os olhos e não consegui juntar os pontos. Ou seja, ele não entendeu no momento o que estava acontecendo, não entendia a situação, mas depois tudo vibrava. A cama, o chão, o quarto começou a tremer, os quadros que estavam na parede começaram a cair, e ele afirmou ainda que as pessoas foram orientadas, claro, a não voltar para as casas. Foi uma noite bizarra, é o termo que ele usou, em quase todas as cidades do Marrocos, com a maioria das pessoas sentada no chão, ao lado de fora das casas, ou dos prédios, ou dos hotéis, porque tinham medo de um tremor secundário. Soraya. O terremoto, inclusive, de sexta-feira à noite, o epicentro, ocorreu nas montanhas do Alto Atlas, no Marrocos, foi o mais forte já a atingir a área em mais de 120 anos, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, e o tremor também foi o mais mortal do país em cerca de 30 anos. O número de mortos, então, já ultrapassa 1.000. Vamos só atualizar aqui, porque, de fato, esses números, eles vão mais de 1.000 mortos já, a informação que acaba de chegar, a informação de número de mortos e de feridos, ela vai aumentando ao passar das horas, até porque a dificuldade do deslocamento, as equipes também para conseguir fazer o atendimento a essas pessoas também deve ser prejudicado por causa dos deslocamentos. Tiago falava há pouco, das pessoas que estão em hotéis, em centros de compras e que estavam ali num restaurante no momento e que sentiram esses tremores e acabaram ficando, então, no meio da rua, sem saber o que fazer ou o que estava de fato acontecendo. Então, essa destruição que a gente percebe dificulta até a chegada dos resgates, principalmente nas áreas mais afetadas por esse terremoto, então, que é o mais mortal, de acordo com informações, da imprensa local, as equipes de resgate, então, estão tendo dificuldades para chegar nas áreas mais afetadas por este terremoto de magnitude 6,8, ocorreu aí depois, passado das 11 horas, horário local, e às 7h30 da noite, aqui pelo horário de Brasília, uma profundidade relativamente rasa, o que dizem os especialistas, 18,5 quilômetros, de acordo com os serviços geológicos dos Estados Unidos, atingindo um epicentro, nas montanhas do Alto Atlas, localizada a pouco mais de 72 quilômetros a sudoeste de Marrakech, uma cidade com cerca de 840 mil habitantes e um destino turístico popular. Então, muita gente ali que estava no centro de compras, em restaurantes, nos próprios hotéis ali desse centro turístico,
né, acabaram sentindo esse tremor e os relatos que a gente encontra nas redes sociais, né, é que realmente foi alguma coisa absurda, né? A pessoa, por poucos segundos ali, né, 15 segundos, mas foi bastante forte ali, mais mortal, mais de 1.000 mortos já, de acordo com informações que vão chegando a todo instante aqui. De acordo com os últimos relatos, os hospitais em Marrakech registram, claro, um alto número de feridos. As autoridades, inclusive, estão pedindo para que pessoas possam fazer doações de sangue por causa da alta demanda de pessoas. Outros relatos de famílias presas sob escombros na cidade de Marrakech, danos na parte da antiga Medina, que é considerada um patrimônio mundial da Unesco. Também é possível ver muita poeira ao redor de um mirante histórico, é uma mesquita que fica em Marrakech, que é uma grande atração turística, é a mesquita de Koutoubia, que fica perto da praça principal da Cidade Velha, uma cidade histórica. E segundo as agências internacionais, que passam muitos relatos de pessoas que estão ainda naquela região, um homem descreveu que sentiu um tremor violento e viu os prédios balançando. E as pessoas estavam todas em choque, em pânico, as crianças, claro, choravam, os pais estavam perturbados. Ele afirmou, um homem que fez essa declaração a uma agência, a AFP, afirmou que a eletricidade e as linhas telefônicas ficaram desligadas por cerca de 10 minutos. Inclusive, pessoas aqui no Brasil que estão tentando contatar brasileiros que passavam férias naquela região, estão passando férias naquela região, há muita instabilidade do sinal de internet. Às vezes se consegue falar, outras vezes não. E sempre bom reforçar, os edifícios simples em aldeias que são montanhosas, perto do epicentro, podem não ter aguentado esse tremor, e como ficam em áreas remotas, vai levar isso algum tempo para se encontrar novas vítimas nesses locais. E a estrutura também das cidades não é uma estrutura tão completa para atender uma demanda de tantos atendimentos desse jeito. E o epicentro fica, então, numa área de montanha e à distância de 70 quilômetros de Marrakech, mas mesmo assim a cidade sofreu muito com os tremores. E as informações vão chegando, os números vão sendo atualizados. Essa é uma contagem que vai demorar, obviamente, semanas, né? E o Ministério do Interior do Marrocos informou que o terremoto acabou vitimando pessoas em municípios ao redor de Marrakech. E são vários os municípios, pelo menos 5 municípios, pelo menos 329 pessoas só nessa área ficaram feridas. E, como consequência, depois dos tremores, muitas pessoas decidiram passar a noite ao ar livre. O governo do Marrocos orientou, continua orientando para que as pessoas não voltem para as casas em razão de possibilidade de tremores secundários mais graves. Ainda não há qualquer informação nesse sentido, mas não é incomum que quando há um terremoto, depois de alguns minutos ou até algumas horas, que outras áreas também sofram com esses repliques, vamos dizer assim, de tremores do tremor principal, como falam os próprios sismologistas e pessoas que são entendidas em relação ao terremoto. Mas ainda muitas cidades sem eletricidade por causa do terremoto e muitos relatos. E é bom lembrar o seguinte, o terremoto também foi sentido na Argélia, mas as autoridades informaram que os tremores não causaram qualquer danos ou vítimas. Bom lembrar também, na abertura da cúpula do G20 em Nova Delhi, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, afirmou que a comunidade internacional vai dar todo o suporte ao Marrocos. O primeiro-ministro da Espanha também, Pedro Sánchez, ofereceu solidariedade e apoio ao povo marroquino. E o presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que está arrasado com a notícia e também ofereceu ajuda ao país atingido pelo terremoto. Marrocos, que era colônia francesa, é sempre bom lembrar, há
muitos franceses que moram naquela região e muitos marroquinos, obviamente, que moram na França. Então, as autoridades internacionais também se mobilizando e se manifestando em relação a esse terremoto, um dos mais mortais dos últimos anos. Soraya. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o chanceler alemão também, Olaf Scholz, enviaram também condolências ao povo marroquino antes da cúpula do G20, né, em que participam na Índia. Eles dizem: estas são notícias terríveis do Marrocos. Nessas horas difíceis, nossos pensamentos estão com as vítimas do terror devastador. Foi o que escreveu o chanceler alemão neste sábado, anteriormente no antigo Twitter, né? Von der Leyen também expressou sua solidariedade, diz que meu coração está com o povo marroquino diante do terrível terremoto que ceifou centenas de vidas na noite passada. Ela destacou, inclusive, que seus pensamentos estão com as famílias das vítimas e dos feridos, desejou-lhes também uma rápida recuperação e elogiou as equipes de resgate por seu trabalho admirado. Outros líderes também, o primeiro-ministro da Índia iniciou o discurso na abertura da cúpula do G20, justamente oferecendo as condolências a todos os afetados por este terremoto. Diz que o desejo é que todos os feridos se recuperem rapidamente nesse momento difícil. Os meus pensamentos estão com Marrocos, estamos preparados para oferecer toda a assistência. Tiago também lembrou aqui que os franceses expressaram solidariedade, como Marrocos e o povo marroquino amigo, após o terrível terremoto que abalou o país. Pouco depois do terremoto, a embaixada francesa abriu um centro de crise no país, no norte da África, onde vivem 330 mil, dos seus cidadãos. A Organização das Nações Unidas, da ONU, também declarou que está pronta para ajudar o governo marroquino. O secretário-geral diz que ficou profundamente triste ao saber do terremoto que atingiu hoje Marrocos e ceifou muitas vidas. Foi o que disse a porta-voz do chefe da ONU em um comunicado. E o primeiro-ministro israelense, também Benjamin Netanyahu, instruiu os órgãos governamentais a se mobilizarem, para fornecer assistência ao Marrocos, incluindo preparação para enviar até uma delegação de ajuda, foi o que anunciou o gabinete de Netanyahu neste sábado. Portanto, vemos aí vários líderes mundiais prestando suas condolências e também solidariedade a este terremoto que atingiu Marrocos, portanto, e já passando de mais de 1.000 mortos e outros tantos feridos. Esses números certamente vão aumentar, ao longo do passar das horas, e as informações vão sendo atualizadas. Bom, a gente continua acompanhando todas as informações aqui na Jovem Pan. Agora são 10h23. Repita. 10h23. Bom, a gente continua atualizando as informações sobre o terremoto e o Roberto Mota aqui conosco também, acompanhando. Bom, Mota, você que também acompanha esse cenário internacional e traz informações da forma como as autoridades lidam com tragédias como essa. Você também tem muita experiência em relação a isso. O que é possível falar? É difícil, a contabilidade é muito difícil. A gente já tem a atualização, 1.037 mortos, pelo menos, e mais de 1.200 feridos. Esse número, infelizmente, a tendência é subir, Mota. Infelizmente, porque provavelmente ainda existe muita gente debaixo dos escombros. Marrocos Marrakech fica numa região relativamente acessível, mas, de qualquer forma, uma tragédia como essa, ela pega todo mundo de surpresa, Marrocos fica ali no noroeste da África, do outro lado do Estreito de Gibraltar, no norte do Estreito fica Espanha, no sul fica o Marrocos, ali no norte da África. O Marrocos é um país que teve seu apogeu nos séculos XI e XII, quando ele era governado pelas dinastias árabes Almoravide e Almohade. É bom lembrar, naquela época, os árabes dominavam não só o norte da África, mas também toda a Península Ibérica, na região onde hoje é Portugal e Espanha. E, só para lembrar, nos últimos dias nós vimos um furacão nos Estados Unidos, um ciclone com chuvas intensas no Rio Grande do Sul, chuvas intensas também em Hong Kong, e agora esse terremoto. São lembranças da força e da imprevisibilidade da natureza.
Sem dúvida, Roberto Mota também participando dessa nossa cobertura, a gente acompanhando essa situação dramática que vive o Marrocos neste sábado. Agora são 10h25, a Jovem Pan está trazendo as últimas informações sobre esse terremoto no Marrocos. Mais de 1.000 mortos até agora, essa é uma contabilidade, claro, das autoridades locais. No entanto, esse número tende a subir muito. Roberto Mota aqui conosco. Mota, você estava falando, não é, sobre o Estreito de Gibraltar, que separa o sul da Espanha ao norte do Marrocos. Interessante que nesse local, na Espanha, há uma cidade chamada Tarifa, que muitos turistas atravessam para o norte do Marrocos, que é uma cidade chamada Tanger. Claro que o terremoto foi um pouco mais para baixo do território, mas o terremoto, os abalos foram sentidos sim em outras cidades, não só da região, mas também na própria Europa, não é, Mota? Pois é uma região turística, inclusive eu acho que estava acontecendo algum evento no Marrocos, porque eu tenho notícias de pessoas do governo do Rio Grande do Sul que estariam lá também. A gente viu uma postagem de uma pessoa do governo do estado do Ceará, né? E é uma região turística, essa região de Tarifa que você mencionou, que fica na Espanha, é uma área muito frequentada por velejadores, tem um vento muito forte, uma região muito bonita e é uma distância muito pequena que separa o Tarifa de Tanger, né, que é no Marrocos. É o Estreito de Gibraltar, por onde o mar Mediterrâneo se comunica com o Oceano Atlântico. Então, é provável que esse terremoto tenha sido sentido na Espanha e, de qualquer forma, é uma tragédia e isso mostra como a natureza é imprevisível, né? Não há como se precaver. E o problema de uma tragédia como terremotos em países pobres é que nesses países não há condição de se adotar aquelas técnicas de construção que são apropriadas para tornar os prédios e as casas resistentes a terremotos, que, por exemplo, como se faz em São Francisco ou em outras regiões do mundo sujeitas a terremoto. Em países pobres, geralmente não há recursos para se adotar essas técnicas de construção. Então, infelizmente, as vítimas principais desse tipo de tragédia sempre são os países pobres, as pessoas mais pobres. E esse terremoto, né, Mota, o epicentro desse sismo ocorre justamente no alto de uma montanha do Atlas, a 70 quilômetros ao sul, né, de Marrakech, onde se concentra também o maior número de mortos. E os relatórios que foram divulgados até o momento dizem que há uma grande dificuldade em chegar a essas aldeias nas montanhas, justamente por estarem num lugar de difícil acesso, ou seja, o que torna a chegada das equipes de resgate a esses locais ainda mais difícil, né? Já que tem muitas construções antigas e esses resgates podem levar dias, né? Segundo até as autoridades. Essa cadeia de montanhas, ela fica no norte da África, né? Ela separa o deserto do Saara do mar Mediterrâneo e do Oceano Atlântico. E daí vem o nome das montanhas Atlas, vem de Atlântico. É uma cadeia de montanhas que tem mais ou menos 2.500 quilômetros de extensão e que atravessa o Marrocos, a Argélia e a Tunísia. Inclusive eu tenho aqui uma nota da agência Reuters, também uma parceria com a AFP, dizendo o seguinte: cerca de 200 pessoas estão nesse momento em uma fila para doação de sangue em um centro de transfusão em Marrakech. Depois desse pior terremoto, aliás, as autoridades já estão classificando esse terremoto como o pior desde os anos 60 a atingir o Marrocos. O epicentro se deu ontem, né? O tremor se deu ontem e os números, pelo menos os mais atualizados, 1.037 mortos e ao menos 1.200 feridos. Embora a alta temporada turística tenha terminado, estrangeiros, claro, ainda estão na cidade, atraídos pelas joias arquitetônicas e estão se juntando a essa fila de doações. O terremoto ocorreu na cidade de Igil, nas montanhas do Alto Atlas, a 70 quilômetros do sudoeste de Marrakech, uma profundidade de 18,5 quilômetros e exatamente às 7h11 da noite
de ontem, horário de Brasília, 11h11, horário local. O número de vítimas, como a gente já vem falando aqui, pode subir na medida em que os socorristas estão encontrando outras pessoas. De acordo com as autoridades, as mortes se concentram em províncias e municípios como Al-Uz e Uaratz. E segundo o chefe do Serviço de Monitoramento Sísmico do Marrocos, Lazen Mahin, em declaração à agência internacional, afirmou que o terremoto resultou em dezenas de tremores secundários e que não há, pelo menos felizmente, perigo de tsunami. Marrocos foi, lembrando, um protetorado da França e também da Espanha desde 1912 até a independência em 56, meados dos anos 50, portanto, é um país independente. E os líderes das duas nações, vêm prestando solidariedade. O presidente francês, nós já falamos aqui, afirmou que a França está pronta para oferecer ajuda, e outras autoridades que inclusive estão na reunião do G20. O líder da Espanha, Pedro Sánchez, ofereceu toda a solidariedade e apoio ao povo do Marrocos. As relações entre França e Marrocos têm sido principalmente cordiais desde a independência. E as duas nações têm fortes laços econômicos e sociais. 1,5 milhão de marroquinos vivem na França, muitos que têm dupla nacionalidade, e o francês ainda é falado em Marrocos como língua e de negócios turísticos, né? O turismo também, a diplomacia. O presidente americano Joe Biden expressou também simpatia e declarou todo o apoio e solidariedade com as vítimas, afirmou que o governo americano está pronto para fornecer qualquer assistência necessária. Ele declarou o seguinte: estou profundamente entristecido pela perda de vidas e pela devastação causada pelo terremoto em Marrocos. Afirmou nesse comunicado: nossos pensamentos e orações estão com todos aqueles afetados por essa terrível dificuldade. Já o presidente da Rússia, Vladimir Putin, também expressou solidariedade nesta mensagem endereçada ao rei Mohamed VI. Ele diz o seguinte: por favor, transmita palavras de simpatia e apoio às famílias e amigos das vítimas, bem como votos de uma rápida recuperação a todos aqueles que sofreram como resultado desse desastre natural. Outros líderes se manifestaram. O líder ucraniano Volodymyr Zelensky enviou condolências ao rei e a todos os marroquinos, desejando uma rápida recuperação a todas as vítimas. O Itamaraty informou, essa informação é importante, por enquanto não há informações sobre brasileiros mortos ou feridos até o momento. Há muitos turistas brasileiros no país, claro, há muita preocupação das famílias brasileiras aqui, tentando fazer o contato, mas pelo menos essa é a informação oficial do Itamaraty. O país, Marrocos, frequentemente experimenta terremotos na região norte por causa da localização entre duas placas tectônicas, a africana e a euroasiática. E só recapitulando, a gente já falou aqui, mas é importante para você que liga a TV ou rádio agora, em 2004, pelo menos 628 pessoas morreram e 926 ficaram feridas quando um terremoto atingiu o nordeste do país, no que foi um dos tremores mais mortais da história do Marrocos. Então, comparando os números, se os números de hoje já passam de 1.000, esse é o terremoto mais mortal da história do Marrocos, pelo menos desde os anos 60, mas em relação aos números já é o número mais assustador. Soraya. Os hospitais em Marrakech já registram um alto número de feridos e as autoridades, né, como a gente vem falando ao longo do nosso noticiário, já pediram para que as pessoas, então, doem sangue. Há também relatos de famílias presas sob os escombros na cidade, de danos, né, em parte da antiga Medina, que é um patrimônio mundial da Unesco, né? E os relatos que a gente vem acompanhando nas redes sociais, né? Ainda quando era noite, quando o terremoto de magnitude 6,8 fez milhares de marroquinos precisassem fugir de suas casas, né? E esses tremores secundários, né, que foram acontecendo de 15 segundos, de 19 minutos depois, mais um tremor secundário.
já passam aí de 1.000 mortos. Esse número certamente vai aumentando ao longo do passar do tempo, por conta mesmo até da dificuldade de fazer o resgate dessas pessoas, de chegar a essas pessoas e também do deslocamento de quem acabou sofrendo, precisou deixar suas casas. Os relatos, né, das pessoas que acabaram sentindo, até as agências vão passando essas informações, dizem aqui: sentimos um tremor violento, percebi que era um terremoto. Eu conseguia ver os edifícios se mexendo, então saí para a rua, havia muitas pessoas. A gente tem relatos de pessoas que ainda continuam, né, nas ruas, porque não sabem para onde voltar, nem se é possível, se é permitido, seguro voltar, né, para suas casas. As pessoas estavam em choque e em pânico, crianças chorando, os pais também estavam desesperados. Outro relato de um francês que diz ter propriedades até na cidade velha de Marrakech, diz: achei que minha casa fosse voar, saí para a rua quase sem roupas e fui imediatamente ver aí um tipo tradicional de casa marroquina, né? Foi um caos total, uma verdadeira catástrofe, uma loucura. Esse terremoto que aconteceu na sexta-feira por volta das 7h30 da noite, horário aqui de Brasília, no horário, né, do Brasil, já deixou então mais de 1.000 mortos, mais de 1.000 feridos também, de acordo com o último balanço que vem sendo divulgado pelo Ministério do Interior para a TV estatal. O número de vítimas não é definitivo, pode aumentar, segundo as próprias autoridades, mas o que o Itamaraty informa na manhã deste sábado é que não há notícias de brasileiros mortos e feridos por enquanto. O tremor de cerca de 15 segundos danificou desde altas montanhas do Atlas até a cidade histórica de Marrakech. O terremoto, então, como eu disse, ocorreu ali por volta de 7h30 da noite, horário de Brasília, atingindo uma magnitude de 6,8 e aconteceu uma profundidade de 18,5 quilômetros, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Terremoto no Marrocos, então, os vários líderes, né, mundiais já prestando solidariedade para ajuda, porque certamente, né, Tiago, essas ajudas serão primordiais aí para a chegada de socorro para essas vítimas. Até as ambulâncias ali, os próprios hospitais já alertam para a quantidade de gente que está chegando, né? Vai precisar muito dessa ajuda de líderes mundiais que já prestaram solidariedade em comunicados divulgados na internet na manhã de hoje.